Louvado seja o Senhor, né? Nós viemos aqui para adorar o nosso Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Grandes coisas já fez o Senhor neste lugar, né? Neste dia que o Senhor marcou, né, o encontro com a igreja dele. E sabemos que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. E o Senhor estava visitando lares, né? O Senhor estava quebrando correntes, porque o Espírito de Deus se movia sobre a igreja. E a gente podia sentir isso daí. E o Senhor tem um cuidado especial com cada um, né? Cada um é único para o Senhor, né? O DNA já comprova que somos únicos. Deus, Ele, né, tem todos os detalhes para cada um de nós. Hoje na escola dominical nós falamos sobre ministérios, né, chamados. E aqui também foi orado como ferramenta do Senhor, né? Cada um de nós somos uma ferramenta do Senhor. Não é isso? E essa manhã, quando acordei, o Senhor falou muito forte, né, no meu coração sobre perdão. Apesar que o Senhor já vem falando desde sexta-feira. E hoje acordei com essa palavra, falei, Senhor, por que né, eu tenho que trazer isso para a igreja? Falei, não é essa a pregação. E o Senhor falou que o perdão, ele vai libertar, né, nossas vidas. Além de libertar a pessoa que a gente vai perdoar das enfermidades, muitas vezes. De repente a sua vida também está travada, você, Senhor, por que não está travada, não acontece? Eu estou orando e nada está acontecendo. E o Senhor me traz essa palavra de perdão. E perdão não é uma coisa fácil da gente fazer, né? O perdão, quando é uma pessoa que ainda que você se dá com ela, tudo bem, mas quando é aquela que pisa no teu calo, é difícil, mas é necessário. Aí o Senhor estava falando, né, mostrando, quer dizer, trouxe a lembrança que o Senhor, naquela cruz, já nos seus últimos momentos, né, por amor a nós, perdoou aquele ladrão. Naquela última hora, houve um perdão. Aí eu falei, Senhor, o Senhor perdoa a todos, perdoa a mim. Quem que era eu? O Senhor perdoar, né? Eu não era melhor do que aquele ladrão. Eu acredito que nenhum de nós é melhor do que nada, do que ninguém, né? A gente fala, como perdoar? E aquela pessoa que mata, que rouba, que judia de crianças? Como perdoar? Para o homem é quase que impossível, mas para Deus não é impossível. Então nós temos que liberar perdão, para que a nossa vida não fique travada, que a nossa saúde também, né, não entre em parafuso, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Aí a gente fala, mas e aquelas pessoas que a gente acha e vai para o inferno? Mas ninguém sabe o último instante dela com o Senhor. Aquele ladrão foi no último instante dele ali. E ele buscou o Senhor. Então a gente não pode falar aquela pessoa foi para o inferno, ou aquela outra vai para o inferno, porque a gente não sabe, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor para as pessoas. Muitos não vão aceitar, muitos não vão aceitar. Mas a gente não sabe o último momento dela com o Senhor. O que aconteceu, o que houve ali. Então eu não posso falar, ela vai para o inferno. E nem você pode falar. Então por isso que o perdão tem que ser liberado, que às vezes não dá tempo, né?
Ah, preciso perdoar aquela pessoa. E o Senhor fala aqui, eu acho que está em Mateus 18, acho que é do 17 ao 22, ou do 15, eu não lembro direito. Lá fala, quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? E o Senhor fala, não até 7, mas até 70 vezes 7. Né? Mas você vai vendo antes ali, você vai vendo o que foi acontecendo para que o Senhor falasse isso. Então, amados, libera o perdão. Se você ainda não fez, faça. Porque Deus, né, quer trabalhar na sua vida. Deus tem pressa em usar você para aquilo que Ele tem que fazer. Você não foi chamado por uma pessoa qualquer. Você foi chamado pelo Senhor. Né? E não fala assim, ah, Senhor, mas o Senhor chamou eu para pôr nesse lugar. Não interessa o lugar que você está. O que interessa é que o Senhor está com você. Né? Porque o chamado do Senhor é para todos. Aqueles que querem. Né? E quando você confessa o Senhor como o Senhor da sua vida, você está dizendo, Senhor, a partir de agora, né, eu sou o teu servo. É isso que você está fazendo. A partir daquele momento, você vai fazer aquilo que o Senhor manda você fazer. Você quer a vida eterna? Acho que todos querem a vida eterna. Então a gente tem que trabalhar para isso. Né? Nós temos visto nossos irmãos trabalhando. Parece que ele estava ali num momento de lazer. Nossa, ai que beleza, que legal. Né? Olha que maravilhoso, eu estava fazendo um churrasquinho. Mas se você for lá, amados, você vai ver que não é nada disso. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. Está lá em Apocalipse 20, do 11 ao 15. O meu está na RC. É difícil pregar no Apocalipse, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Diz a palavra do Senhor. Aqui na minha Bíblia fala que é do juízo final, né? Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus bendito, Deus querido, eu te louvo e te agradeço por esta palavra, Senhor. E a tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E ela vai penetrar os corações, Senhor. Senhor amado, e ela vai fazer aquilo que apraz a ti, Senhor. Senhor amado, que não seja o homem agora, mas que seja o teu Santo Espírito, Senhor, a falar em cada coração. Porque, Senhor amado, é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, toma a frente agora, Espírito Santo, e faça tudo aquilo que apraz a ti. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Quando você ora ao Senhor é interessante, né, irmão? Você ora e passa algum tempo, você esqueceu até que orou aquilo ali.
Aí quando começa a acontecer as coisas, fala, nossa, eu orei por isso. Né? Você pensa que Deus esquece das orações, e Deus não esquece. Vai acontecer tudo que você orou? Não. Vai acontecer tudo que apraz ao Senhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um. O Senhor tem controle de todas as coisas. E a gente não pode dizer que, será que Deus existe? Será que Deus ainda faz milagre? Eu vi um testemunho, nem sei quem que me mandou no Zap. Eu já tinha visto algum tempo atrás de uma mãe que estava na cozinha e o filho, né, pequeno. Daqui a pouco sumiu o filho, daqui a pouco volta o cachorro molhado, ela olha para o cachorro, ela pensou já o pior, né? E chegou lá, viu o filho no fundo da piscina, já morto. Ela pulou lá, né, gritou para todo mundo, pulou para pegar o filho. Aí chamou, né, os bombeiros, o socorro. E começaram a reanimar aquela criança e não acontecia nada. E o Senhor falou para ela, né, para adorar a Ele. Então, me adore. E ela começou a adorar o Senhor. Mas a criança não voltava. Aí, passado um tempo, ela ouviu um tossidinho da criança. Começou a voltar, né? E com a respiração bem ofegante ainda. E ela falou que foi passando e parece que aquilo ali foi melhorando. Aí levaram para o hospital. A criança ficou lá um tempo, aí acordou e falou com a mãe. Falou, mamãe, eu caí lá e a senhora demorou para ir me buscar. E eu me afoguei. Ela falou, então, eu demorei. Ela falou, mas não fica triste não, porque quando eu caí lá tinha uma pessoa comigo. E falou que levou ela num lugar, né, maravilhoso. E tinha uma mesa com muitas frutas. Mas que ela tinha comido, acho que só banana e laranja, uma coisa, que era a única coisa que ela gostava. Aí a mãe, com certeza, né? Não somente nós, mas a mãe chorou até dizer chega. Né? Então nós vimos que Deus cuida. Né? Ela já estava morta. Não tinha mais nada ali, né? Mas tinha a presença do Senhor. E quando Deus mandou ela adorar o Senhor, num momento tão difícil, né? Adorar o Senhor naquele momento que você está mais triste. Talvez esse momento você esteja triste, passando por uma situação muito difícil da sua vida. Talvez aconteceu com você aquilo que você menos esperava. Mas, Senhor, a minha vida ficou de ponta cabeça. Mas aí o Senhor fala para você nesta manhã, adore o Senhor. Deixa Ele fazer o que tem que ser feito. A nossa função é apenas adorar ao Senhor. Amém? Então, todos os dias da nossa vida na terra, somos forçados a tomar decisões. E coisa difícil é tomar decisão. E na nossa vida espiritual não é diferente. Todos os dias nós temos que decidir o que queremos para nós. O que você quer para a sua vida? O que você almeja na sua vida? Fala, eu quero uma casa bem bonita para mim. Glória a Deus. Né? Você vai trabalhar para isso e Deus vai te abençoar. Eu quero um carro, né, bem bonito também. Nossa, eu quero um Porsche. Hoje falaram que Porsche é um carro maneirinho, né? Então, não sei, para mim já é um carrão impossível de comprar. Mas aí você tem que entender também como você vai, né, manter esse carro aí. Então, cuidado com o que você pede ao Senhor.
Mas o Senhor fala: buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos será acrescentado. Então, em primeiro lugar é o reino de Deus e a justiça. Não é errado você buscar as coisas para você, mas ela não pode tomar o lugar do Senhor na sua vida. O Senhor pode dar riquezas para você, eu creio nisso. E tem algum problema você ter dinheiro? Problema algum, mano. Mas isso não pode tomar o primeiro lugar na sua vida. Amém? E também aqui o Senhor fala de bênção e de maldição, né? Mas por que bênção e maldição? Porque é o juízo final. Para aqueles que são do Senhor é bênção, para aqueles que não são é maldição. Não é? Lá em Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Todas as bênçãos virão sobre você. Você não precisa ir atrás dela. Ela vai vir sobre você. Ela vai procurar você. Fala: nossa, cadê o irmão Jorge? A bênção está lá. O irmão Jorge está lá, vou lá. E é assim que o Senhor faz. Mas também tem a maldição, né? O mesmo Deuteronômio 28, 15. Olha o que o Senhor fala. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Ela também alcança. Não é só a bênção, né? A maldição também. Então precisamos saber o que escolher para as nossas vidas. A vida eterna ou a morte eterna? Todos vão ressuscitar. A palavra do Senhor fala que todos. Tem pessoas que falam: morreu aqui e acabou tudo. Acabou aqui na terra. Mas aí vai ter um encontro com o Senhor aí. Aí uns vão para a vida eterna e outros para a morte eterna. E fala também que quando Jesus voltar, ele vai mandar separar uns para a vida eterna e outros para o castigo eterno. Vai haver separação. Tem uma palavra que fala assim, que é do final que nós vamos ver a diferença entre o justo e o injusto, Acho que é Abacuque, não lembro se é ele. No final do livro de Abacuque. Daniel 12:2 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Se o Senhor não voltar antes, nós iremos com certeza para baixo da terra. Da onde nós viemos, para lá que a gente vai voltar. É o que diz a palavra do Senhor. Mas se o Senhor voltar antes, nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Mas se você já foi, então vai ressuscitar, para a vida eterna ou para a morte eterna. Aí vai ser a sua escolha. Cada um escolhe o caminho que deve andar. Mateus 25:41 diz assim. Hoje vai ter bastante Bíblia aqui. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí está preparado para o diabo e seus anjos. Mas o homem vai também junto. Não é isso? Em Apocalipse 21:8 diz assim:
Mas quanto aos tímidos, tem algumas que falam covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então o Senhor está nos alertando aqui. Na própria palavra do Senhor, Ele nos alerta para onde você vai. Se você não estiver nos caminhos do Senhor. O Billy Graham falou que o cemitério é o lugar onde tem, né, as maiores riquezas. Mentes, né? Tão extraordinárias, mas que vai para o inferno. Então, para você ver como que é. Eram tão inteligentes, mentes, né, maravilhosas, mas que não confessaram o Senhor como seu Salvador. Em Lucas 13, 22 ao 28, hoje nós vamos mais ler, né, mano? Diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhes um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiar é esforçar, mano. Se esforce por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Né? Então o Senhor fala que nós temos que nos esforçar, passar pela porta estreita. Não é isso? Então passar pela porta estreita, amado, vai ser, né, uma tarefa nossa. A sua busca hoje é: tem que passar pela porta estreita. Porque a porta larga vai te levar para a perdição. Vai te levar para outro caminho sem ser a presença do Senhor. E ele fala que a porta vai se fechar. Né? Muitos daqui a gente fala: eu entrei, se a porta já fechar atrás de mim, já está bom. Né? Mas o bom é você entrar com tranquilidade lá dentro. Não é isso? Então o Senhor tem urgência, né? O que você quer para a sua vida? Você quer a morte eterna ou a vida eterna? Às vezes os afazeres nossos de cada dia nos levam para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor quer que você venha para perto da presença dele. Né? A Cris aqui falou sobre o dízimo e oferta. Eu já falei umas 300 vezes aqui. Vou falar mais uma 301. Amado, depois que você começar a dizimar, mesmo você estando em dificuldade, as coisas na sua vida vão mudar. A parte financeira da sua vida vai mudar. Porque o Senhor fala: fazei prova de mim. Você não pode barganhar com o Senhor. Falar: Senhor, eu estou dando aqui, o Senhor vai mudar a minha vida. Não. Você tem que dar com o coração. Fala: Senhor, isso não é meu, é teu. Está aqui. Você vai ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. Faz essa experiência. E nós temos que nos unir com Cristo, né? Temos que ter um relacionamento com o Senhor. Nós temos que conhecer o Deus que nós servimos. Você conhece o Deus que você serve? Você sabe do que Ele é capaz? Ou você limitou Ele até um certo ponto? Até aqui o Senhor pode, acho que daqui para frente não. Nós vimos que o Senhor ressuscita mortos. Ele ressuscitava lá atrás e ressuscita hoje. Eu vi
uma moça falar outro dia que não lembro direito agora, mas ela estava questionando, né, o Senhor Jesus, né, por causa disso, por causa daquilo. Mas falou, de beber vinho, eram umas coisas assim, né? Se podia beber vinho, se não podia, mas Jesus bebeu vinho, por que eu não posso beber? Aí ela falou, então tá bom, né? Então faz assim, né? Ressuscita o morto. Aí depois você vai comemorar tomando uma taça de vinho. Não, você quer fazer tudo o que ele fazia? Então primeiro ressuscita o morto. Como é que você vai ressuscitar o morto? É ele que ressuscita, não é você. Você pode até orar, né? Mas pode acontecer igual o irmão lá, que a primeira vez que ele orou para o morto ressuscitou, ele foi parar longe. Pode acontecer na nossa vida também. E vida eterna quer dizer salvação. Em primeiro, nós temos que nos arrepender. Arrepender de tudo que vai contra a palavra do Senhor. Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O próprio Jesus disse: arrependei-vos, né? Se arrependa e venha para mim, né? O Senhor fala: toma do meu jugo. Tomando o jugo com o Senhor é assim, né? Vamos supor, foi explicado aqui uma vez, que nem uma canga, né? Que você está ali levando a sua sozinho e não consegue. O Senhor fala: vem para cá. O Senhor está de um lado e você do outro. Ele vai te ajudar. Você vai ver como que vai ficar mais leve, né? Porque o jugo do Senhor é leve, é suave. Em Atos 2,38 diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A partir do momento que você vem para o Senhor, o Espírito Santo já faz morada dentro de você. Olha o presente que Deus já dá para você de cara. Sexta-feira tivemos uma conversão aqui, né? E o Espírito Santo já foi morar dentro desta vida. Para a honra e para a glória do Senhor. Em segundo lugar, temos que confessar Jesus como Senhor da nossa vida. Romanos 10, de 8 a 10. A Claudete conhece bem isso aí. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É por isso que você tem que confessar, mano. Porque o Jesus não sabe? Jesus sabe, né? Mas para envergonhar o teu inimigo. Quando você confessa, você envergonha o teu inimigo. Filipenses 2,11 diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Toda língua, né? Não adianta você falar: eu tenho Jesus no meu coração. Não adiantou nada, né? Tá bom, então você tem Jesus no coração. Mas a sua boca tem que confessar que Ele é Senhor da sua vida. João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não é isso? Se você não nascer de novo, você não é filho de Deus.
Você é apenas um bastardo. A palavra que fala isso. Depois que você confessa, Ele dá o poder de ser chamado filho de Deus. Em João 10, 28, diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Isso daí está falando espiritualmente, irmão. Né? Aqui você perece, mas não é a sua morte eterna. E ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ninguém vai tirar você da mão do Senhor. Não é isso? E João 14, 6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão... Só tem um que intercede para a sua vida. Se outras pessoas falar o contrário, você não acredite nisso. Só o Senhor morreu e ressuscitou por você. Só Ele tem esse poder. Né? Quando você vai falar, você não precisa falar com o intermediário. Fala direto com o Senhor. Isso Ele deixou para você que crê nele. Você não precisa ter intermediário. Ah, fala para esse aqui vai falar para aquele. Não. Fala direto. O Senhor já rasgou, né, o véu de cima a baixo. Então, ela já te deu a liberdade de você falar diretamente com Ele. Então, Jesus é o caminho. Não existe outro caminho sem ser o Senhor. Agora, feito isso, estou salvo. Né? Esse é só o primeiro passo. Né? Você só deu um passo até agora. Aqui teve um tempo aqui que era o tal do primeiro passo. Dá o primeiro passo. Aí você fala: Senhor, o que é esse primeiro passo? Não é isso? É um passo de fé. Aquele que você acha que vai dar tudo errado. Né? Vai dar tudo errado, mas eu vou dar o passo. Aí você dá o passo e vai dar tudo certo. Mateus 7, 21 a 23 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha quantas coisas eles faziam, né? Não é? Expulsava demônio, falava novas línguas, e o Senhor fala assim: para longe de mim, não te conheço. Não é isso? Às vezes estamos na igreja, mas longe do Senhor. Às vezes você está aqui, mas está longe, longe da presença de Deus. Estar na igreja não quer dizer que você está salvo. A sua salvação ela vai ser adquirida no seu andar com o Senhor. E no nome do Senhor nós vimos que milagres acontecem. Oramos e o milagre aconteceu. Mas não quer dizer que você está salvo. Porque o próprio Paulo disse, né? Eu que ensino, que não seja reprovado. Né? Ele mesmo falou isso. Mateus 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que temos feito na obra do Senhor? Né? Nós estamos parados ou estamos ativos? O que é que você está fazendo? O Senhor nos deu oportunidade, amados. Então não temos desculpa. Não é isso? Não temos desculpa.
Deus vai te dando as oportunidades e você tem que abraçar. Ah, eu quero. Por quê? Porque vai ser bom para você. Ah, tem aquilo lá, eu quero. Vai ser bom para você. Estou falando, amados, mas tem pessoas que não conseguem mesmo. Não é para essas que eu estou falando. Estou falando para aquelas que conseguem estar. Amém? Então nós temos que ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, né? E fala, aonde está edificada a sua casa? Se vier a tempestade, ela vai ficar de pé? Ela vai, né, sobreviver àquela tempestade furiosa? Ela vai vir. Não é porque você é do Senhor que não vem tempestade na sua vida. O vento forte, ele vai bater. Mas aí você vai falar, Senhor, será que eu vou suportar isso? Ué, onde está alicerçado? Sua casa está alicerçada na rocha ou na areia? Mateus 25, 31 a 40. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. O que temos feito, né? O que temos feito? Como já tinha falado, eu já tinha lido isso aí, acho. Apocalipse 21, de 1 a 7. E vi novo céu e nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Estaremos com Deus para sempre. Deus vai enxugar toda nossa lágrima. Não vai haver mais dor, nem morte, nem pranto, né? Não vai haver mais nada. Deus faz nova todas as coisas. E aí falou que Ele é o princípio e Ele é o fim. Falou que vai nos dar água da fonte da vida. E diz que ao vencedor vai haver herança.
Você tem uma herança. Ele nos será por Deus e nós seremos por filhos. Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 22, de 1 a 5. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. E verão o seu, e a sua testa estará, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz de sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Veremos o Senhor face a face. Vamos contemplar a face do Senhor. E reinaremos com o Senhor pelo século dos séculos, para toda a eternidade. Estaremos com o Senhor. Vai ser bom ou vai ser ruim? Você está buscando isso? Apocalipse 22, 6 e 7. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. O tempo está próximo. Mais próximo do que você pensa. O Senhor já está às portas. O Senhor tem batido em nossos corações, né? E aquele que abriu o coração para o Senhor, ele entrou. E o Senhor está batendo no teu coração neste dia. Abre o seu coração e deixa o Senhor entrar. Né? Porque Ele quer sentar e cear com você. Imagina você ceando com o Senhor. Não tem coisa melhor na nossa vida. Né? Apocalipse 22, 10 ao 17. E disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja assim santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Né? O tempo está próximo. E as portas vão se fechar. Né? E você tem que entrar antes que elas se fechem.
Agora, para a gente terminar, Apocalipse 22, 18 a 20. Continuação. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Foi cantado aqui hoje isso aí. Maranata. Será que nós estamos preparados para dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus vier hoje, você fica ou você sobe? Se o Senhor vier hoje, Ele vai falar: vinde, benditos de meu Pai. Ou Ele vai falar outra coisa? Como está você diante do seu Deus? Quais são os seus pensamentos? Sabia que Deus conhece os nossos pensamentos. Como estão os seus pensamentos? Às vezes a gente fala: ah, Senhor, aquela pessoa pode levar embora, que não tem mais condição. Ou então, Senhor, salva e leva. Fala: Senhor, salva e faz o que o Senhor tem que fazer. Não é isso? De repente você vai andar com aquela pessoa que já matou 30, 40. Mas, Senhor, tem que andar com ela? Tem que andar com ela. Nossa, essa daí não vai acrescentar nada, Senhor. Leva junto. Nós temos isso daí, né? Você vai ler a Bíblia, vai ter. Não é isso? Paulo não queria Marcos, né? Aí depois ele fala: me manda Marcos. Ele é útil na obra. Talvez você vai falar a mesma coisa. Senhor, isso daí acho que não vai dar nada. Mas eu vou levar. Aí depois você vai falar: manda essa pessoa que ela é útil. Você não sabe o que ela é na mão do Senhor, né? Não é isso? Eu canso de falar, não canso de falar aqui, amados. Às vezes a solução do seu problema vai vir da onde você menos espera. Exatamente. Não é isso? Naamã era leproso. Não tinha mais o que fazer. Ele ia morrer. Leproso. Aí uma menina, que levaram escrava na casa dele, modificou toda a situação dele. Por que Deus curou Naamã? Porque gostava de Naamã? Por causa daquela escrava, aquela menina escrava. Deus curou Naamã. Porque Deus honrou aquela menina no que ela falou. Ah, se ele conhecesse o profeta que tem lá em Israel, o profeta colocaria a mão nele e ele sararia. Às vezes saiu uma palavra da sua boca e fala: Senhor, acho que não vai acontecer. E o Senhor está falando, você não sabe? Aquela menina falou, mas ela não sabia o que ia acontecer. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Ela teve que esperar na mãe lá, depois voltar. Não fala mais o que aconteceu, mas com certeza a vida dela mudou na casa de Naamã. Porque Deus agiu em favor dela. E quando Deus agir no seu favor, a sua vida vai mudar. Deus vai transformar a sua vida. E isso é para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um com essa palavra. Que ela tem falado comigo, com certeza vai falar com você. Amém? Deus abençoe.